Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. E eu queria começar, então, essa nossa reunião de hoje, perguntando se vocês conseguiram arrumar um tempinho aí para dar uma olhada naquele filme que eu disponibilizei lá pelo site para vocês. Alguém conseguiu? Não? Bom, então não tem problema, só que eu então não vou poder me referir muito ao filme, né? Porque se vocês não viram, não faz muito sentido eu me reportar ao filme. É que lá talvez a gente pudesse, em alguns momentos aqui, talvez fazer referência ao filme. Bom, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre método, principalmente sobre método, né? Vou também fazer alguns comentários sobre teoria, mas método é realmente uma coisa importante numa pesquisa, né? Como eu já frisei aqui em outras oportunidades, e vou tentar hoje mostrar para vocês não apenas falar o que é exatamente um método, né? Mas também mostrar que isso se repercute de uma maneira muito expressiva na pesquisa. Bom, então eu vou abrir aqui e disponibilizar para vocês aqui o slide que eu... Esse slide também vai estar disponível lá, tá? Não precisa ficar preocupado. Vai estar disponível no Moodle, e eu também mando pelo e-mail, pela representante de turma. Quem é mesmo a representante dessa turma? Acho que é a Sabrina. Ah, Sabrina, isso mesmo. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de método, né? Então, olha só. O método, ele reúne princípios gerais que orientam uma análise, um estudo, né? Método, portanto, é como se fossem ferramentas, né? Então, da mesma maneira que um operário, para realizar um trabalho qualquer, né? Ele depende ali do método, né? Depende das suas ferramentas, né? A mesma coisa que vale para o método. O método tem essa grande importância aqui na ciência. O método define o modo de abordagem de um determinado objeto, né? A palavra metodologia vem do grego métodos, que significa caminhos para se chegar a um fim, por onde ir. Eu disse aqui agora para vocês que o método ele representa instrumentos de uma pesquisa, né? Mas na verdade não. Na verdade eu me confundi. O método ele tem muito mais ligação com a maneira como vai se utilizar as ferramentas do que com as próprias ferramentas, né? Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Os métodos proporcionam os fundamentos ontológicos da investigação científica que se pretende empreender. Referem-se ao plano geral do trabalho, os conceitos, categorias que serão adotadas, o modo como será apreendido o objeto de pesquisa, os princípios gerais que norteiam o pensamento. Nesse sentido, são essencialmente racionais e exclusivos entre si, e podem ser utilizados em várias ciências. Classificam-se em idealista, materialista, mecanicista, dialético, dedutivo e indutivo.
Aqui nesse primeiro parágrafo, eu menciono ali que os métodos eles podem ser utilizados em várias ciências, mas vale acrescentar, gente, que, como eu também acho que eu já mencionei isso aqui em outra oportunidade, o método, depois que você consegue defini-lo para o seu trabalho acadêmico, ele passa a ser utilizado por você, inclusive na sua vida cotidiana, para estabelecer, né, exatamente o modo como você se relaciona com o mundo que você vive, né? Por exemplo, em Adam Smith, o egoísmo e a racionalidade do homem são importantes fundamentos ontológicos do seu método. Em Karl Marx, e a luta de classes assume essa importância, né? Para mais alguém travou? Ah, tá. Sim, travou. Aqui travou também, mas acho que ele estava tendo problema com a internet com a turma da manhã também. Acho que caiu uma das aulas, daí ele avisou, acho que o representante no grupo, que não conseguiu retornar, alguma coisa assim. Ah, sim. Ixi, Carlinhos. Tadinho. Oi. Oi, gente. Desculpa. Tivemos aí um pequeno problema que não sei o que foi aqui. Enfim. Vocês conseguem ver o slide? Não? Agora não mais. Não mais. Agora sim. Voltou, ok. Então, veja, esses conceitos aí de egoísmo e racionalidade, por exemplo, racionalidade humana, né, são dois importantes fundamentos de toda a concepção do Adam Smith, assim como o trabalho e a luta de classes também são conceitos extremamente importantes na análise do Marx. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre o que é o método idealista, né? Então, olha, o idealismo é um método ahistórico, fundado em axiomas, premissas consideradas necessariamente evidentes e verdadeiras. Consiste em uma criação imaginária, mas racional da realidade. O idealista considera a ideia como princípio fundante da realidade. Um dos idealistas clássicos, né, da história da filosofia na Grécia, por exemplo, foi Platão, né? E ainda hoje nós costumamos usar a expressão platônico como algo que existe apenas, né, que é idealizado, né? É algo que é idealizado, né? Que nasce a partir da ideia, né? Então, o idealismo tem exatamente essa característica, né? Algo que nasce da ideia é algo que não precisa ter historicidade, né? Então, eu dou um exemplo aqui embaixo, né, de um raciocínio idealista. Essa aí é uma frase tirada de um jornal, de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse: violência se combate com violência.
e, se for o caso, com mais violência ainda. Se o bandido está com um fuzil 762 atirando, o policial tem que ter uma metralhadora .50. Se ele, o bandido, está com uma .50, o policial tem que ter um tanque de guerra, né? Então, veja, violência se combate com violência. Isso é um axioma, isso é uma premissa que vai fundamentar o restante do pensamento dele, né? Mas essa premissa, ela não tem fundamentação histórica, né? Ela é por assim dizer, é uma verdade estabelecida por ele, né? Pelo próprio presidente, né? Violência se combate com violência. E daí ele desencadeia o restante do pensamento dele. Então, a premissa, a ideia é que vai dar origem ao restante do pensamento. Isso aqui praticamente é uma tese que ele está dizendo, violência se combate com violência, e essa ideia depois vai permitir que ele construa o pensamento que ele quer apresentar, né? Aqui eu cito mais um exemplo de um pensamento idealista. Esse aqui é do ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, do atual governo. E eu estou citando essas duas frases oficiais aqui que eu consegui tirar, porque são pessoas que têm falado no último ano, pelo menos, aí, são pessoas que aparecem na imprensa, dando a opinião deles sobre as coisas e tudo mais. E essa é uma característica muito presente nas pessoas desse governo, né? O idealismo. O idealismo é muito forte na maneira como eles enxergam as coisas, como eles se propõem também a resolver os problemas, né? Então, veja, aqui o ministro das Relações Exteriores falando aí sobre a questão das críticas que o Brasil vinha sofrendo sobre questões ambientais, né? Então, ele mesmo pergunta: por que o Brasil está sendo alvo de uma campanha internacional tão feroz e injusta no tema ambiental? Simples. Porque o governo do presidente Bolsonaro está reerguendo o Brasil. A crise ambiental parece ser a última arma que resta no arsenal de mentiras da esquerda para abafar esse fato. Incapaz de convencer os brasileiros do contrário, a esquerda fora de São Paulina, né, é uma expressão para utilizar mídia internacional, e a caixa de ressonância dos ambientalistas radicais, manipulados por décadas de propaganda para atacar o seu próprio país e questionar a sua soberania, né? Então, veja bem aqui que o governo do presidente Bolsonaro está reerguendo o Brasil, né? Ora, aqui não é questão, eu não estou, apesar de eu, como muito provavelmente vocês devem saber, eu não gostar desse governo, mas isso aqui, veja bem, isso não tem a ver com questão de eu gostar ou não gostar do governo, né? Isso é uma afirmação que ela ela é inverídica, né? Inverídica pelos números, né? Pelos números. Então, é difícil estabelecer isso aqui. Isso aqui está mais na vontade dele. A ideia dele é que, efetivamente, o governo está reerguendo o Brasil, né? Aí tem uma crise ambiental, que seria, portanto, um arsenal da esquerda. Ou seja, a crise ambiental, ela não existe. Ela não existe. A crise ambiental, ela, na verdade, é produto de esquerdistas, é uma fabricação de esquerdistas, né? Como se, na verdade, as pessoas, por exemplo, ou, enfim, as instituições, as entidades que defendem a ideia de uma crise ambiental fossem todas de esquerda, né?
Eu me recordo, por exemplo, de um filme que era sobre a questão ambiental, e quem apresentava o filme era o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente na época de Bill Clinton, chamava-se Al Gore. E esse camarada que fazia a apresentação, etc. Né? As próprias Nações Unidas têm uma série de manifestações a respeito das questões climáticas, etc. Então, na verdade, veja, isso aqui são a crise ambiental como sendo um arsenal de mentira da esquerda. De novo, isso é uma ideia, é uma concepção que ele tem, que é difícil ele conseguir provar que isso seja verdade. Isto é um axioma. O axioma, como estava escrito aqui, ó, são premissas consideradas verdadeiras. Você não precisa discutir. É verdadeiro isso. É um ponto de partida, é que aquela premissa é verdadeira, né? E na sequência ele diz que a esquerda, fora São Paulina, recorre aos seus aliados na mídia internacional e à caixa de ressonância. Veja bem, esquerda, na verdade, é um troço muito vasto, né? Eu acho muito complicado usar essa expressão esquerda, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui, na verdade, por esquerda, são os comunistas, né? Comunistas. Então, os comunistas recorrem aos seus aliados da mídia internacional. Veja, eu não sei que mídia internacional é essa. Os conceitos aqui usados por esse sujeito são conceitos de uma assim, tão vagos, que é muito difícil da gente conseguir, inclusive, entender. Permite múltiplas interpretações do que ele está falando. Esquerda é um troço que vale para muita gente e não precisa ser só comunista para ser de esquerda. Mídia internacional, o que significa isso exatamente? Porque a grande mídia internacional, ela é capitalista, ela é empresarial, empresa privada. Então, veja, ele junta, porque a ideia dele a ideia ela desrespeita, né, absolutamente as conexões, porque a ideia constrói, e segundo os idealistas, a ideia é o princípio, é a base de toda reflexão. Então, se eu tenho uma ideia, pronto, ela é válida, né? Ela é válida. Então, a esquerda se junta, né, ou recorre à mídia internacional para atacar o seu próprio país e questionar a sua soberania, né? Então, veja, é bem interessante isso aqui, porque, inclusive, recentemente, o chefe dele, né, o presidente Jair Bolsonaro, conversando com um político americano, se eu não me engano, foi inclusive o Al Gore, que ele estava conversando. E ele dizia o seguinte, que ele estava muito ansioso para explorar a Amazônia com os Estados Unidos, né? Será que isso aí não coloca em xeque também a soberania? Ou seja, a ideia, ela é a base. O que eu quero mostrar aqui, o que é importante no idealista é isso. A ideia é a base da verdade. A verdade emana da ideia, né? Bom, se opondo ao método idealista, existe o método materialista. Prestem bem atenção aqui, porque quando a gente fala de materialismo nessa perspectiva de método, nós estamos aqui usando o materialismo como categoria filosófica. Significa dizer que isso aqui não tem nada a ver com essa expressão materialista que a gente usa na vida corrente da gente, quando a gente diz, por exemplo, fulano é muito materialista, né? Fulano é materialista, normalmente o sentido disso é que a pessoa só pensa em dinheiro, em vantagens e tereré, tereré. Aqui não tem nada a ver com isso não, tá? Aqui é materialismo na perspectiva filosófica. Então, veja, o materialismo sempre assumiu que a vida é integralmente produto de processos naturais e ou sociais, né? O materialismo considera a matéria como elemento primordial do conhecimento e do ser social.
os materialistas têm como premissa básica a matéria, que a matéria antecede a consciência, né? Veja, consciência é ideia, né? Então, enquanto os idealistas têm a ideia como princípio da verdade, os materialistas invertem essa relação e colocam a matéria como sendo, não da verdade, mas do mundo que existe, né? A matéria, ela quem determina, né, muitas vezes, o desenvolvimento da sociedade. E, enquanto para os idealistas é a ideia, é a consciência. E não o contrário, como é visto no idealismo tradicional. Os materialistas propõem que o conhecimento é construído a partir da realidade material, e não o contrário. A única propriedade filosófica que define o materialismo é o fato de que a matéria existe fora da nossa consciência, antes de nós e independentemente de nós, qualquer que seja essa existência, né? Mais ou menos aqui, simplificando um pouco, né, as coisas, mas a chuva é um fenômeno natural. A chuva é um fenômeno natural. Não adianta o homem querer ou não que chova. Inclusive, se bastasse o querer do homem, nós já estaríamos com chuva há muito tempo em Curitiba, né? Mas a chuva, ela é um fenômeno natural, não depende do homem, depende das condições objetivas, né, do mundo físico, né? Mas não só a chuva, viu? Porque a chuva é um fenômeno natural, mas, por exemplo, essa própria pandemia que o mundo está vivendo, essa pandemia, ela deve ser explicada a partir do desenvolvimento da matéria, ou seja, o fato, na verdade, existem inúmeras teorias a respeito dessa pandemia, né? Nós não vamos falar sobre isso aqui porque não interessa a gente, mas uma das teorias diz que esse vírus teria vindo do morcego e não sei o que mais, e parará, que estão lá na Ásia, não sei o que mais. Veja, a pandemia não precisou ser desenvolvida pela mente de alguém. Ela é um desdobramento da matéria que foi se transformando, deu origem a um vírus que era novo e desconhecido, e esse vírus, depois, com a capacidade que ele tinha de se reproduzir, ele ganhou as proporções que tiveram. Evidentemente que existem também alguns teóricos, né? Vocês vão identificá-los com muita facilidade, que vão dizer que, na verdade, esse vírus foi criado, né? Especialmente, a teoria diz que o vírus foi criado pelos chineses, né? E alguns chamam, inclusive, nos Estados Unidos, chamam, inclusive, de vírus chinês, e outros chamam, inclusive, de vírus comunista. São os comunistas que inventaram o vírus, né? Eles tiveram a ideia de criar um vírus, eles criaram esse vírus e fizeram com que isso surgisse. Ao mesmo tempo, o homem consciente pode influenciar a trajetória do desenvolvimento do mundo material, né? Então, existe um mundo material. Ao observá-lo, o homem pode entendê-lo. O entendimento, portanto, vem depois da existência do mundo material, mas ao entender o mundo, o homem torna-se capaz de influir sobre o seu desenvolvimento, né? Levando em consideração as condições materiais, né? Raciocínio de um materialista. Com relação à violência social, porque lá atrás nós vimos o raciocínio de um idealista, falando que a violência se resolve com mais violência. Aqui, um pensamento materialista, fundado sobre a propriedade privada dos meios de produção e a livre iniciativa,
o sistema capitalista se desenvolve a partir de uma lógica intrínseca baseada na competição, no processo de acumulação de capital e na eliminação, marginalização dos menos competitivos. A marginalização é a semente da desesperança e do ressentimento social. Por isso, a violência que se enraiza nas sociedades capitalistas tem suas origens no próprio desenvolvimento dessas sociedades, no modo como elas se desenvolvem, né? Então, aqui veja que as coisas são extremamente materiais e objetivas nesse raciocínio, né? Em primeiro lugar, Prof, acho que você se mutou. Não, caiu. Vixe. oi, voltou, gente. Olha, semestre passado, esse tipo de coisa aconteceu comigo em todo o semestre, eu acho que duas vezes, no semestre inteiro. Hoje, só no nosso encontro de hoje, já foram duas quedas. E a minha internet não caiu. Enfim, não sei o que está acontecendo, talvez com esse Teams do Microsoft. Vocês perderam de novo, né, o slide? Não, tá Ou não? compartilhando ainda. Opa, então que bom. Então, veja, o materialista, ele coloca a responsabilidade da violência na marginalização. Ele explica que a marginalização produz violência porque ela gera desesperança e ressentimento social. Mostra que a marginalização é produto da competição econômica que existe no sistema capitalista, porque esse sistema ele está construído à base da propriedade privada dos meios de produção e da livre iniciativa. Ou seja, as pessoas são donos dos meios de produção e, como elas são donos, elas possuem liberdade de utilizar esses meios de produção, elas os utilizam da maneira como querem, né? E depois vão ter apenas que se encontrar para acertar as contas lá no mercado. E é lá que os mais competitivos se sobressaem, os menos competitivos tendem a desaparecer, né? Então, a marginalização surge exatamente daí. O materialista tende comumente a adotar uma perspectiva histórica em suas análises, né? Então, contrariamente ao idealismo, que eu disse aqui que o idealismo ele é ahistórico, o materialismo ele é fundamentalmente histórico. Porque se como está escrito aqui na definição, se é a matéria, né? Se é a matéria se a matéria é o fundamento do desenvolvimento, a história nada mais é do que o estudo do desenvolvimento da matéria social, né? Então, o materialismo está fortemente vinculado com o historicismo, né? O método mecanicista, né? Tipicamente aqui, o autor, né, mecanicista mais famoso que existiu de todos foi Descartes, né? O francês, né? O famoso Descartes. O mecanicismo consiste sucintamente em dividir, rasgar e isolar a parte do todo e uno, criando objetos artificialmente separados e deslocados da totalidade onde ele existe. Dá origem a uma teoria desligada da prática, que desconsidera sistemas efetivos onde as partes se interconectam e interagem permanentemente.
é anti-histórico, pois ignora o tempo e a processualidade dos fenômenos observados, né? Então, é uma pena que vocês não tenham assistido o filme O Ponto de Mutação, porque o filme, basicamente, ele apresenta uma discussão, né, entre um mecanicista representado pelo presidente, o candidato, né, a presidente dos Estados Unidos, e uma física de origem norueguesa, né, uma física norueguesa. E há um momento lá em que eles estão conversando, né, exatamente discutindo sobre como tratar as coisas, como encarar as coisas, estão falando sobre método. E o caso que eles analisam é uma pessoa que aparece com uma dor, por exemplo, no fígado, né? Por exemplo. Então, um autor, um mecanicista, a medicina, ela é fortemente, não apenas, mas ela é muito influenciada pelo mecanicismo, né? Então, o médico, o que ele tende a fazer, né? Muitos deles vão identificar o problema no fígado e, depois de fazer as investigações, os exames, etc., eles tendem a tirar o fígado. Às vezes, eles vão simplesmente tirar ou fazer uma cirurgia no fígado e vão remover o fígado e a pessoa não vai ter mais dor, por exemplo. Resolveu o problema? A princípio, resolveu. No curto prazo, resolveu. Mas a física norueguesa, que tem um outro método, ela diz para ele o seguinte: olha, veja bem, pode até ser que o sujeito saia do hospital, depois dessa cirurgia, em que foi retirado o seu fígado, pode ser que ele até saia do hospital sem dor, né? E, portanto, o problema está resolvido. Mas é preciso entender o seguinte: esse fígado, ele estava, na verdade, ele fazia parte de todo um sistema, né, orgânico ali do ser humano, né? O que provocou a dor no fígado? Tem alguma coisa, talvez, que não esteja funcionando bem no sistema. Então, é possível que daqui a algum tempo ele volte com problema em outro órgão do corpo dele, porque não foi detectado o motivo que gerou a dor. Foi detectado apenas o local onde a dor estava. Foi visto, talvez, que o fígado estava ali com prejudicado, danificado, etc. Então, retira isso, né? E soluciona o problema da dor. Mas o problema não foi solucionado e vai continuar existindo, porque há algo nesse sistema, nesse organismo deste homem, que não está funcionando bem. E foi exatamente esse mau funcionamento que teria produzido o problema no fígado, né? Então, é exatamente essa aqui é a crítica, geralmente, ao mecanicismo, né? Porque, como está dito aí, ele isola uma parte da realidade e tenta resolvê-la de maneira separada. Ao se deparar com o problema da violência urbana, eu já citei lá o pensamento do idealista, já mencionei lá o pensamento do materialista sobre violência urbana, e aqui o caso do mecanicista. Ao se deparar com o problema da violência urbana, por exemplo, um mecanicista tenderia a explicá-la como resultado da má índole dos homens violentos e a necessidade de critérios rigorosos de punição como forma de correção comportamental, né? Então, veja, o mecanicista, que ele faz? A violência é violência entre pessoas, né? Então, vamos pegar o homem que cometeu a violência, vamos tirá-lo, né? Vamos reprimi-lo e, portanto, a sociedade não ter mais violência, né? Bom, pode até a repressão, até o assassinato das pessoas que cometem crimes, podem até ter um efeito, digamos assim, imediato. Mas, de novo, assim como o caso do problema no órgão lá do corpo da pessoa que o filme trata, a mesma coisa vale aqui, né?
essa violência que está na rua, esses homens que foram presos e talvez alguns até assassinados por conta da violência, o que levou esses homens a praticarem os atos de violência? Porque se o motivo não está neles e está na sociedade em que eles vivem, muito provavelmente outros virão em seguida, né? Fazendo valer, então, aí a perspectiva dialética, né, do Raul Seixas, né, quando ele dizia para a gente que ele era a mosca que pousou na sopa e você mata uma e vem outra em meu lugar, né? Ao se confrontar com o fenômeno do nazismo, por exemplo, não seria surpreendente se o mecanicista considerasse-o decorrente da personalidade de Hitler. E a gente sabe que tem muita gente que, né, fala isso. Quando vai falar do nazismo, fala que foi aquele maluco do Hitler que fez aquilo acontecer, né? Se fosse um homem mais inteligente, na verdade, ou que se não fosse um camarada louco, talvez não tivesse existido o nazismo, né? É uma maneira de enxergar as coisas, é uma maneira de enxergar. Você retira ali o homem que representava, né, a mente principal daquele processo que estava em vias de construção, ou que foi construído, e você retira ele, como você retira o homem violento, e você acha que a sociedade não vai produzir mais, né? Os mecanicistas reconhecem a preeminência da matéria sobre a consciência, não negligenciam o mundo material. Então, o mecanicista ele não é idealista, né? Ele reconhece o nazismo, né? Ele reconhece que ele diz que o responsável por aquilo foi o Hitler e o seu caráter, a sua índole, a sua personalidade. Portanto, ele parte de uma reflexão em torno daquilo que existe, da matéria, do fenômeno em si, né? Ele não tira uma coisa da cabeça, né? É uma ideia, a ideia não é o ponto de partida dele. E o dialético, né? O conceito de dialética é usado desde a antiguidade, embora o sentido tenha se alterado ao longo dos séculos. No método dialético, nas concepções hegeliana e marxiana, por exemplo, tudo é visto em constante mudança, pois sempre há algo que nasce e se desenvolve e algo que se desagrega e se transforma. Esse processo de transformação é fruto da contradição dos opostos, né? Olha, essa palavra processo, ela é uma palavra importante, né? Porque mostra, inclusive, historicidade nas coisas, né? Mostra uma percepção de sistema e mostra uma percepção de historicidade nas coisas, porque processo é algo que se realiza ao longo do tempo, portanto, é algo que tem história, né? E, ao mesmo tempo, se está falando de história, se está falando de um processo, está falando de um mundo real, de um mundo material, né? Então, a simplificação, a maneira curta de enxergar o método dialético é através dessas três palavras que tem aí, né, que geralmente traduzem o que é a dialética. O dialético ele trabalha com a ideia de uma tese, uma antítese. O que é isso? São os opostos, né, porque a antítese é o oposto, né, da tese. Então, existe confrontação, né, entre os opostos, né, e dessa confrontação surge um novo. Né? Então, lá embaixo, ó, na citação está escrito, ó, na história dos modos de produção, o escravismo negou o comunismo primitivo, o feudalismo negou o escravismo, o capitalismo negou o feudalismo, e agora está colocado na ordem do dia a negação do capitalismo por um sistema imensamente mais desenvolvido e racional. Esse negou aí, no texto,
a gente pode entender o seguinte, ó, eu vou agora falar de uma outra maneira essa mesma frase aí que foi usada por esse autor. Eu diria o seguinte, ó, o escravismo ele é o resultado das contradições do comunismo primitivo. O feudalismo é o resultado das contradições do escravismo. O capitalismo é o resultado das contradições do feudalismo e agora está colocado na ordem do dia as contradições do capitalismo, por um sistema, as contradições do capitalismo que deverão dar origem a um novo sistema imensamente mais desenvolvido e racional, né? Então, para o dialético, o processo de desenvolvimento ele não para, absolutamente ele não para, né? Então, existe a tese, a antítese, né? A contradição dos opostos, e isso gera uma síntese, que é a nova realidade. Acontece que essa síntese ela vai dar origem ela vai ser uma nova tese, que vai dar origem a uma nova antítese, que vai virar síntese posteriormente, ou vai dar origem a um novo, né? Então, sempre na visão do dialético, a realidade deve ser entendida como o resultado da contradição dos opostos, né? Aqui tem alguns princípios que dão forma, né? E traduzem o método dialético, né? Então, o princípio da unidade e da luta dos contraditórios, né? Os fenômenos apresentam aspectos contraditórios que são organicamente unidos e constituem a indissolúvel unidade dos opostos. Os opostos não se apresentam simplesmente lado a lado, mas em estado constante de luta entre si. A luta dos opostos constitui a fonte do desenvolvimento da realidade, né? Então, por exemplo, o conflito entre donos de escravos e escravos, aí nós estamos diante de opostos, o conflito entre senhores feudais e servos, a luta de classes, de um modo geral, né? Ela é nada mais, nada menos do que a contradição entre os opostos, né? As classes opostas. Então, no capitalismo, hoje nós vivemos uma contradição entre os patrões e os proletários. Essa é uma contradição fundamental, por exemplo, na concepção dialética do sistema capitalista, né? A contradição entre essas duas classes. O princípio da transformação das mudanças de quantitativas para qualitativas, né? Quantidade e qualidade são características imanentes a todos os objetos e fenômenos e estão interrelacionados. No processo de desenvolvimento, as mudanças quantitativas graduais geram mudanças qualitativas e essa transformação opera em saltos, né? Então, o que está sendo dito aqui é que esse processo de contradição dos opostos ele não é algo regular, no sentido de manter um padrão o tempo todo, né? Significa dizer que as contradições entre os opostos, elas são criadas, elas se desenvolvem, elas se agravam, se tornam cada vez maiores e até o momento em que essas contradições são superadas, né, pelo novo, que vai surgir exatamente da explosão dessas contradições e vai dar origem a uma nova realidade, né? Portanto, as contradições, elas começam crescendo em quantidade e posteriormente se transformam, né, em fenômenos qualitativos. O novo surge de uma mudança qualitativa, resultante de uma transformação
que, por sua vez, foi decorrente da contradição de opostos que veio crescendo em termos quantitativos. Princípio da negação da negação. O desenvolvimento processa-se em espiral, isto é, suas fases repetem-se, mas em nível superior. A mudança nega o resultado e o resultado, por sua vez, é negado. Mas essa segunda negação conduz a um desenvolvimento e não a um retorno ao que era antes, né? Então, desculpa, só voltando aqui um pouquinho, tese, a negação da tese é a antítese, que dá origem ao nova afirmação, né? E a partir do momento que essa síntese aparece, a gente vai ter aqui também vai surgir a negação dessa nova síntese. E a contradição entre a síntese e a antítese posterior não vai fazer voltar ao que era antes. O processo, ele sempre se transforma em um desenvolvimento novo e não um processo que vai e volta, né? A humanidade não registra na sua história do seu desenvolvimento regressões a modos de produção anteriores, né? Assim como o escravismo não voltou a ser sociedade primitiva, o feudalismo não voltou a ser escravidão e o capitalismo não vai voltar a ser feudalismo, né? As coisas não têm possibilidade de retorno nesse processo de desenvolvimento. De acordo com... Bom, aqui já mudamos para o método dedutivo, né? De acordo com a acepção clássica, o método dedutivo é aquele que parte de verdades universais para obter conclusões particulares, ou seja, parte de teorias e de leis gerais para determinação ou previsão de fenômenos particulares. Trata-se de objetos ideais, pertence ao nível da abstração. É defendido pelos racionalistas como Descartes, Spinoza, Leibniz. Todos isso aí eram filósofos, no caso, todos eles aí já da era capitalista, né? Segundo os quais apenas a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro, né? Então, veja, o método dedutivo ele parte de axiomas, né? Verdades universais, portanto, que são não apenas proposições inventadas da cabeça, né? Mas comprovadas, né? Comprovadas. E depois eles vão construindo todo um conhecimento a partir de um processo lógico, né? Esse método tem como critérios de verdade a coerência, a consistência e a não contradição. O protótipo da dedução é o silogismo, um raciocínio lógico composto que, a partir de duas preposições chamadas premissas, chega a uma terceira, nelas logicamente implicadas, denominada conclusão, né? Aqui está mais ou menos um exemplo de como funciona o método dedutivo. Todo homem é mortal. É uma verdade absoluta. Veja que aqui necessariamente nós não temos uma ideia. Isso aqui é um fato, né? É uma verdade, todo homem é mortal. João é homem. Também é uma verdade, né, particular. Logo, João é imortal. Veja ali o processo lógico da construção, né? E apesar de lógico, chegamos a uma conclusão que parece, né, parece completamente correta. Todo homem é mortal, João é homem, João é mortal. Beleza.
Veja que tudo é lógico no pensamento, né? As premissas levam à conclusão final. Aqui tem uma segunda opção. Quando bebemos, ficamos bêbados. Quando estamos bêbados, dormimos. Quando dormimos, não cometemos pecados. Quando não cometemos pecados, vamos para o céu. Então, vamos beber para ir para o céu. Né? Então, veja, bom, eu escrevi lá embaixo, olha, a força do método dedutivo está no uso da lógica e da coerência dos argumentos. Né? Então, o método dedutivo, ele é um método muito utilizado, né? Muito utilizado na ciência, como eu vou exemplificar aqui na frente, né? Um dos principais pensamentos, né? Ou pensadores da história econômica, por exemplo, que utilizaram-se do método dedutivo foi Adam Smith, né? Bom, o idealismo é perfeitamente compatível com o método dedutivo, né? Muito embora, aqui no caso, o idealismo, as coisas partem de ideias, né? E não de verdades, como nesse caso anterior. Todo homem é mortal, ou, quando bebemos, ficamos bêbados, né? Então, veja só, esse aqui é o pensamento desse ex-candidato à presidência da República, João Amoedo. Ele disse o seguinte: é reduzir a carga tributária, a burocracia, permitir que as pessoas possam empreender, aumentar a liberdade econômica. Liberdade para abrir uma empresa, uma tributação menos complexa, custo de capital mais baixo, segurança jurídica, relações trabalhistas em que as pessoas possam fazer as coisas de forma mais simples. Tudo isso contribuiria para um ambiente de negócios mais propício e a gente tendo mais capacidade de gerar negócio, teria mais capacidade de empreender. Você vai ter mais geração de renda e, consequentemente, vai combater a pobreza. Né? Então, veja, todo o raciocínio aqui, ele é construído a partir de uma lógica, né? Uma lógica que, a princípio, ela pode, não precisa, mas pode ser verdadeira, né? Então, diminuindo a burocracia e a carga tributária, concedendo maior liberdade para as pessoas, elas vão empreender mais, supostamente, porque os custos, tanto tributários quanto burocráticos, né, o tempo de trâmite das coisas vai diminuir, e isso vai dar mais liberdade ainda para as pessoas, vai aumentar mais ainda a liberdade e a chance de novos empreendimentos. A liberdade para abrir uma empresa, uma tributação menos complexa, o custo de capital mais baixo, né? Segurança jurídica, relações trabalhistas em que as pessoas possam fazer coisas de forma mais simples. Né? Então, vejam, todas as pré-condições que ele coloca que, a princípio, estão corretas. Né? Tudo isso contribuiria para um ambiente de negócios mais propício. E a gente, tendo mais capacidade de gerar negócio, teria mais capacidade de empreender. Né? Quanto mais empreendimento, maior vai ser a geração de emprego e renda e, consequentemente, vai diminuir a pobreza. O raciocínio, ele é coerente. O raciocínio, ele é lógico, muito embora possa ou não ser verdadeiro. Mas o poder de convencimento a partir desse raciocínio é muito grande, certo?
O método indutivo, né? Bom, eu não... Ah, peraí. Eu não mencionei aqui, mas o método... Eu falei com vocês, né, que o liberalismo econômico, basicamente, ele é construído à base do método dedutivo. Paralelamente, e contrariamente ao liberalismo econômico, o nacionalismo econômico, tal como formulado por Friedrich List, é uma teoria construída a partir do método indutivo. Então, o indutivo ele é o oposto ao método dedutivo. A indução percorre o caminho inverso da dedução, ou seja, a cadeia de raciocínio estabelece conexão ascendente do particular para o geral. Assim, são as condições particulares que levam às teorias e leis gerais. O raciocínio indutivo parte do efeito para as causas, exigindo verificação, observação e experimentação. O método indutivo nasceu com a filosofia moderna, defendido por empiristas como Francis Bacon, Hobbes, Locke e David Hume, para os quais o conhecimento é fundamentado na experiência, sem levar em consideração princípios estabelecidos, né? Então, Frederico List, como a gente teve chance de estudar lá na disciplina de Economia Política Internacional, ele partia do estudo das condições do desenvolvimento especificamente da Alemanha para tirar conclusões a partir daí, né? Enquanto que Adam Smith e os teóricos liberais, eles construíam princípios, né, gerais, e desses princípios eles extraíam a teoria deles, né? Portanto, exatamente o processo inverso, né? O que é uma teoria? Teoria refere-se a proposições a respeito de um determinado objeto de estudo. Toda teoria carece de comprovação. Uma teoria pode conter inúmeras proposições que formam um arcabouço teórico. O liberalismo é uma teoria, não é método. O liberalismo é uma teoria. No que se refere ao liberalismo econômico, eis aqui duas de suas proposições. O regime de livre comércio é mutuamente benéfico para todas as economias que dele participar. O livre comércio é bom para todo mundo, né? O homem é um ser individualista e suas ações são pautadas pelo interesse próprio, né? Então, veja, isso aí são proposições que vão permitir a construção da teoria liberal, né? Liberalismo é uma teoria e, geralmente, ela é baseada nos métodos idealista e também no método dedutivo, né? O marxismo também é uma teoria, não é método, né? No tocante à economia, eis aqui duas de suas proposições. A história de todas as sociedades é a história da luta de classes. O lucro da burguesia é resultado do trabalho excedente, não remunerado, realizado pelos trabalhadores, né? Então, isso aí são duas proposições que vão contribuir para a construção do marxismo, né? Ou da teoria marxista, né? Marxismo também não é método, hein? Só para lembrar. No campo das relações internacionais, há muitas teorias,
idealista, realista, neorrealista. É óbvio que neorrealista significa uma reformulação, né? Um reajuste, enfim, da teoria idealista, né? Da teoria realista, né? Existe também a neoidealista, né? Feminista, construtivista, etc. Eu acho até que o campo das relações internacionais é um daqueles que tem o maior número de teorias que eu já vi. Eu nunca tinha visto tanta teoria como existe nas relações internacionais, né? Cada uma dessas teorias possui um arcabouço teórico, né? Então, isso aí tudo é teoria e cada uma delas tem um método, né? Também para ajudá-las para construí-las, né? Serve-se de um método, né? A escolha de um método de pesquisa deve preceder a escolha da teoria de referência da pesquisa. Por quê, né? Já vou falar. Toda teoria deve ser compatível com o método de trabalho escolhido. Então, veja, o liberalismo, que é uma teoria, não é compatível com o materialismo ou a dialética. Assim como o marxismo, que é uma teoria também, não é compatível com o idealismo ou o mecanicismo, né? Então, não existe uma liberdade completa, total, para o pesquisador escolher o método e, ao mesmo tempo, a teoria, né? A partir do momento que se define um método, inúmeras teorias estão excluídas, independentemente de qual seja o método que você escolha, né? Então, se você opta pelo idealismo, automaticamente você não vai poder utilizar da teoria marxista, não tem condições, é incompatível, né? E assim sucessivamente. Para entender, você tem um trabalho a realizar, uma pesquisa. Os instrumentos desse trabalho constituem a teoria. O modo como os instrumentos serão manuseados é o método, né? Então, exatamente para isso serve método e serve teoria no dia a dia, na pesquisa e também no dia a dia da gente, né? Eu vou... deixa eu ver se eu consigo excluir aqui. E, ao mesmo tempo, se eu consigo colocar aqui mais um... Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo de como isso é usado na vida cotidiana da gente, né? Antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, para eu não me esquecer. Vocês deram uma olhadinha lá naquele arquivo que eu disponibilizei? Eu disponibilizei um arquivo lá com endereços de monografias. Seria interessante vocês abrirem, né? Dar uma olhada na estrutura, inclusive algumas são de mestrado, né? O que não tem problema nenhum vocês verem também, porque a estrutura é mais ou menos semelhante àquela que nós vamos ter na monografia de graduação, a estrutura, né? Então eu encaminhei alguns sites lá com monografias de lugares diferentes, inclusive, né? Inclusive aqueles endereços lá, aqueles locais de onde foram tiradas aquelas monografias, lá tem várias outras monografias que vocês também podem consultar, né? E eu encaminhei também ali o desenho, mais ou menos, de como se constrói o projeto de pesquisa. Mas sobre aquilo lá, nós vamos falar aqui especificamente sobre cada item daquele. Eu vou aqui agora só colocar para vocês
O ano passado, né, o ano passado foi feita uma reforma da Previdência Social no Brasil, né? E essa reforma da Previdência ela pode ser vista, pode ser interpretada, pode ser entendida de formas variadas pelas pessoas. E tudo vai depender do método que as pessoas se utilizam para analisar a reforma. Então veja aqui, ó. Primeiro método, primeira opinião sobre a reforma da Previdência no Brasil. A aprovação da reforma da Previdência poderá reduzir os gastos públicos em um montante de 900 bilhões, além de ajudar a resolver o problema fiscal que o país enfrenta. A redução do déficit público é a pré-condição para a redução dos juros e ampliação dos investimentos. A reforma da Previdência fará aumentar os investimentos e fomentar o desenvolvimento do país. Vocês conseguiriam, olhando para essa construção, essa reflexão, identificar que método foi utilizado pela pessoa que fala, que expressou essa opinião? Vocês conseguiriam mais ou menos aí identificar? Ó, primeira coisa, existe uma certa coerência no pensamento. E como eu disse lá atrás, a coerência e a lógica fazem a força do pensamento dedutivo, né? Então isso aí claramente, isso aí é um pensamento dedutivo. A pessoa diz que a reforma da Previdência vai reduzir os gastos públicos, né? A redução dos gastos públicos vai ajudar no orçamento do governo, ou seja, vai diminuir provavelmente o déficit público, né? E a diminuição do déficit público, ou até a sua extinção, poderá reduzir o juro, permitir a redução de juros, né? Supondo que o governo, a partir do momento que não tiver mais déficit público, não vai também pegar mais dinheiro emprestado. Se ele não pega mais dinheiro emprestado, ele deixa de ser consumidor de dinheiro, ou seja, há uma tendência à queda na demanda por dinheiro, consequentemente, a gente espera que o preço, né, do dinheiro caia, ou seja, a taxa de juros. A reforma da Previdência, graças a todos esses desdobramentos que ele enumera, fará aumentar os investimentos e fomentar o desenvolvimento do país. Esse aumentar os investimentos está relacionado com a diminuição das taxas de juros. Significa dizer que fica menos caro investir, ou mais barato. E isso vai aumentar os investimentos e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Então, veja, o raciocínio é plenamente dedutivo, plenamente dedutivo. Veja bem, aqui o autor, ele não parte de uma ideia. A reforma da Previdência não é uma ideia, é um fato, certo? Então, a gente observa aqui que é dedutivo, mas o autor se baseia na realidade. O autor não está inventando coisas como a gente viu aí em outros pensamentos idealistas. Porém, a construção que ele faz aqui é baseada na cabeça dele. Veja só, a reforma da Previdência poderá reduzir gastos públicos, sim, porque ela foi feita com esse propósito de aumentar a receita e diminuir despesa.
no montante de 900 bilhões. Ok. Além de ajudar a resolver o problema fiscal, ó, aqui já começa a ser um problema dele, né? E a gente vai perceber na proposição de baixo, na leitura de baixo, olha só. Então, só repetindo, ali em cima, nós temos um pensamento que é dedutivo, né? Mas tem um elemento idealista, então a gente pode chamar de idealista dedutivo, esse pensamento número 1 aqui. Agora, olha o 2. A aprovação da reforma da Previdência visa reduzir ou eliminar o déficit da Previdência. E isso poderá melhorar a situação das contas públicas. Poderá melhorar, ó. Mas tudo dependerá dos demais gastos do governo. Se os gastos do governo com juros, por exemplo, se ampliarem, é possível que os efeitos positivos da reforma da Previdência sobre o orçamento público sejam completamente anulados. Então, veja, nesse caso aqui, esse pensamento número 2 aqui, ele praticamente mostra que naquela proposição anterior existia ali, na verdade, uma idealização, né? Qual era a idealização? A pessoa dizia aqui, né, que a reforma da Previdência iria diminuir os gastos públicos, isso é uma verdade, porém, isso ia resolver o problema fiscal do país. Pode não resolver, mas na cabeça dele vai resolver. Isso é da cabeça dele, isso aqui não é garantia. E está provado no argumento de baixo, né? O argumento de baixo, ele também parte da realidade, a reforma da Previdência, né? Mostra que ela foi feita, né, com o propósito de reduzir o déficit da Previdência, não o déficit público, porque a Previdência é só uma conta de muitas outras que o governo tem, né? Então ela deve reduzir o déficit da Previdência e, dependendo do que vai acontecer com os outros gastos do governo, com educação, com saúde, com segurança pública, com juros da dívida, etc., pode ou não reduzir o déficit público, né? Aqui em cima, inclusive, tem uma outra coisa que já estava previsto, já estava também presente lá no pensamento do João Amoedo, que eu citei para vocês. Veja só, aqui diz que à medida em que some o déficit fiscal, então some o déficit público, né, déficit fiscal, o que acontece aqui? Vai haver ampliação dos investimentos. Está dito aqui nesse argumento de cima. Veja, de novo, isso aqui não é uma... Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é que não vá acontecer, mas é uma possibilidade. Os investimentos, eles não dependem diretamente do déficit público, né? Ah, não, mas o déficit público, se ele é eliminado, isso pode permitir a redução dos juros, e juros menores a aumento de investimento. Bom, em linhas gerais, isso pode acontecer. Mas John Keynes já mostrou para nós, por exemplo, que você pode ter situações na economia em que a taxa de juros não influencia o investimento, porque o investidor não tem perspectiva de lucro. Então não adianta ficar mais barato investir, é preciso saber se vai ter perspectiva de lucro, né? Então aqui não é que isso aqui esteja errado, mas implícito a esse pensamento tem uma lógica que o autor deseja que aconteça, mesmo sabendo que isso pode não acontecer, né? Aqui tem um outro pensamento sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência reduzirá direitos e aumentará os sacrifícios da classe trabalhadora com o alargamento do tempo de contribuição e modelo de cálculo de benefícios que achatará as aposentadorias. A redução dos gastos públicos esperada com a reforma da Previdência oferecerá ao Estado a possibilidade de ampliar seus gastos com outros projetos.
né? Então, veja, nesse caso aqui, ó, a Previdência vai reduzir direitos e aumentar sacrifícios. Mas logo, logo, isso está explicado do trabalhador, né? Está explicado. Por quê? O trabalhador vai ter que trabalhar um número maior de anos, né? E o modelo de cálculo, para chegar ao valor da aposentadoria, um modelo de cálculo que vai reduzir o valor das aposentadorias em relação ao que é hoje, né? Então, aqui nós temos aqui um pensamento que é todo ele formado aqui à base de uma realidade, né? E ele tem também uma certa lógica em todo o pensamento, né? Porque produz redução de gastos, e essa redução de gastos pode permitir o governo a gastar com outras coisas, né? Então, as coisas aqui seguem um pensamento também, de certa forma, dedutivo, né? Existe lógica, né? Mas aqui é um pensamento, digamos, materialismo dedutivo, né? Aqui tem outras frases aqui sobre o desenvolvimento do Brasil. Rapidamente, ó, o Brasil herdou. Isso aqui é uma frase falada pelo general Hamilton Mourão, da vice-presidente do Brasil. O Brasil herdou a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. Isso aqui são tudo ideia da cabeça dele, né? E além disso, tudo preconceituoso, né? Então veja, os ibéricos gostam de viver sem fazer nada, gostam de privilégios, né? Gostam de privilégios. Os índios da América, eles eram indolentes, e os africanos, eles são malandros, né? Isso é a síntese do Brasil, né? E, portanto, é isso que determina o nosso pouco desenvolvimento, ou o nosso subdesenvolvimento. Veja que faz parte das ideias do Mourão, um completo idealista. Eu já falei que o Bolsonaro é idealista, já falei que o ministro das Relações Exteriores é um idealista, e agora eu estou falando que Mourão é um idealista. Nós temos diante de nós, portanto, um governo totalmente idealista, né? Aqui, ó, esse aqui é um outro pensamento. O subdesenvolvimento do Brasil está diretamente vinculado à herança cultural recebida dos portugueses, à miscigenação racial e ao clima tropical tão prejudicial ao trabalho produtivo, né? De novo, aqui nós temos aqui, na verdade, uma construção de ideias que a pessoa tem em mente, né? Que a herança cultural dos portugueses ela foi ruim, né? Provavelmente, segundo esse pensador aqui, os portugueses são corruptos, foram eles que trouxeram a corrupção. Tem muita gente que diz que a corrupção no Brasil ela existe desde Pedro Álvares Cabral, né? Supostamente ele teria trazido para cá. A miscigenação racial, mistura de raça, né? E o clima tropical quente, né? Esse clima quente, isso aí é que provoca o subdesenvolvimento do Brasil, né? Então aqui nós estamos diante também de um pensamento idealista. E finalmente aqui tem um terceiro pensamento sobre essa questão. O subdesenvolvimento brasileiro possui raízes históricas, está diretamente vinculado à colonização do país, à subordinação aos interesses da metrópole, à sujeição à condição de fornecedor de matérias-primas e víveres ao mercado europeu, à pilhagem das enormes riquezas do país, às duras condições de trabalho e de vida imposta aos escravos, demasiadamente expoliado e com uma massa de trabalhadores desqualificados e desmobilizados, o país foi violentamente aprisionado por uma elite oligárquica, cujo único objetivo era preservar os privilégios conquistados na colaboração com os colonizadores, né? Bom, aqui é uma outra explicação diferente. Enfim, ela tem aí suas características e a maior parte delas aqui possivelmente explicáveis historicamente.
Enfim, foram exemplos aí que eu queria trazer para vocês, para ilustrar um pouquinho aí as consequências, né, do uso desses diferentes métodos na pesquisa. Eu vou ver se depois eu preparo mais alguns exemplos para vocês, para a gente poder, inclusive, fazer juntos aqui, para a gente poder tentar ganhar mais intimidade um pouquinho com essa questão do método. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Não importa o quê. Maria Eduarda, não? Mais Tá ninguém? tranquilo, prof. Então tá bom. Bom, gente, então eu agradeço vocês aí e desejo a todos uma ótima semana. A gente se encontra então na próxima terça-feira. Aliás, na próxima terça-feira, Não tem aula. é aniversário de Curitiba, é isso? E, na verdade, é dia da padroeira, se eu não me engano. Ah, tá, padroeira de Curitiba. Eu acho. Então a gente só vai voltar a se encontrar então daqui a 15 dias. Então, uma boa semana aí, um bom tempo pela frente, um bom feriado para vocês e até breve. Tchau, tchau, prof. Bom feriado. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Professor, obrigada.